pedagógica do curso já há algum tempo, e a nossa equipe tem um potencial muito alto. Eu costumo dizer que nós somos bem unidas, né? Porque em todo momento, todos os momentos, nós estamos juntas e participando simultaneamente dos eventos, seja presencial ou virtual, e é com muito orgulho que nós vamos iniciar o nosso segundo encontro da pedagogia do Polo de Volta Redonda. O tema do nosso encontro deste ano é interculturalidade e saberes, realidades pedagógicas e os desafios atuais. Então, somente para dar uma introdução, né, do nosso tema, o termo interculturalidade se refere à diversidade cultural que se manifesta na sociedade atual, né? De acordo com Santiago, Acari e Marques, o educador tem um importante papel de mediador na construção de relações interculturais positivas, o que não significa a eliminação de conflitos, pelo contrário, significa a negociação e o diálogo com as diferenças e os conflitos oriundos delas. Então, eu costumo colocar sempre que os conflitos fazem crescimento do indivíduo. Então, estamos sempre voltados e direcionados aos conflitos, né? Quando eu pensei no termo interculturalidade, eu pensei no sentido de agregar maiores saberes, mais conhecimentos para os nossos ouvintes aqui hoje, para os nossos participantes, para os nossos colegas, professores, que estão aqui presentes na sala, né? Então, foi nesse sentido que pensamos em interculturalidade. E quando a gente fala dos saberes, são tantos os saberes dos professores, Tardif já nos traz essa relação dos saberes docentes, e que nós precisamos estar atentos a esses saberes, né, que nos diz Tardif. Então, é nesse sentido. Antes de eu dar prosseguimento para passar a sala à reunião inicial, eu quero passar a palavra para a diretora do Polo, a professora Neuza Magali, para que ela possa dar as boas-vindas a todos e a gente dar início, então, ao nosso evento. Neuza, com você. Boa noite a todos, boa noite, Miguel. Bem-vindo, né, ao nosso evento, sempre pronto a responder tudo para a gente, sempre solícito, né? É com muita satisfação que a gente dá início, né, a mais esse segundo encontro da pedagogia do Polo de Volta Redonda, né? Lamentavelmente à distância, mas foi feito com muito carinho, com muito... Eu acompanhei a Rosângela, a equipe, né? Todo mundo participando, todo mundo opinando. Foi um trabalho árduo, né, Rosângela? Muitas lutas, muitas vai e voltas, né? A gente teve, mas agradeço a Silvia aí bastante, né? Que colaborou bastante com todo mundo. Agradeço a todos os mediadores, Ieda, Eneida, Iná, Natália, Valéria, Cláudia, quem mais? Henrique, Carla, acho que eu falei todo mundo, falei, né? Que participaram, que ajudaram a montar esse evento, né? E a gente fica muito satisfeita dessa quantidade, né? De ver essa participação em massa. A gente está com mais de 90 pessoas na sala, eu acho que a gente vai ter mais algumas ainda. Então, é isso, eu só agradeço mesmo, eu acho que a gente vai ter, assim, uma semana bem produtiva, né? Foi bem pensado, foi bem elaborado, foi bastante... perdi a palavra aqui. Mas é isso, eu agradeço muito a todos e a gente dá início, né, à abertura do nosso evento. Que a gente tenha uma boa noite, uma boa semana de palestras aí. Obrigado, Neuza. As pessoas estão fazendo perguntas no chat, eu já respondi algumas. Eu vou pedir para as meninas também estarem me ajudando nas respostas, né? Durante todo o período de chat, tá? De evento. E
como eu estava falando, o nosso tema, ele vem de encontro com o trabalho de seminários, né, com o professor Miguel. Quando eu fiz o convite ao professor Miguel para participar conosco, ele logo agregou, né, o tema do nosso trabalho ao tema do trabalho que está sendo realizado na disciplina de seminário. Então, por isso, tantos alunos de outros polos, né, que estão aqui presentes, sejam bem-vindos, um prazer, que mesmo que virtual, recebê-los, né, isso é muito bom para a gente. E eu vou passar, então, a palavra para o professor Miguel e a sua equipe, tá? Nós vamos ter hoje o professor Miguel Ângelo Freire, ele é professor da Unirio, do CEDERJ, né, do consórcio CEDERJ, ele é graduado em pedagogia pela Unirio, e ele faz parte do nosso curso, ele é coordenador acadêmico do nosso curso de licenciatura em pedagogia, né? Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, participando do nosso evento. Junto com o professor Miguel, que também tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos temas de aprendizagem, educação e em tempo integral, educação infantil, história da educação, lúdico, metodologia e educação. É um prazer tê-lo aqui conosco. Junto com o professor Miguel, teremos a professora Adriana Assumpção, que é da UNESA, professora da UNESA, da Unirio, faz parte do grupo CEDERJ também, com o professor Miguel, e do INES, né? A professora é doutora em educação, com formação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, cursou graduação em pedagogia na Universidade de Juiz de Fora e mestrado em tecnologia educacional nas ciências e na saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora da UERJ e da Unirio. Participou da equipe pedagógica de serviço de educação do Museu da Vida na Fiocruz, coordenou o núcleo de educação não formal do campus Fiocruz da Mata Atlântica, desenvolvendo ações educativas com crianças e jovens, e hoje também, né, ela faz parte do grupo, tem experiência na área de educação formal, educação não formal, formação docente. Se eu esqueci alguma coisa, professora, me perdoe. E também a professora Gabriela Guiar, doutoranda em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela UFRJ e psicóloga formada pela PUC. Psicóloga também em clínica e professora da Faculdade de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, da UNESA. Tem experiência em pesquisa e gerenciamento de projetos sociais, especialmente nas áreas de direitos humanos. Além disso, atuou na construção de redes e projetos de fortalecimento de grupos sociais, investimento social privado e responsabilidade social, sustentabilidade. Então, temos um trio muito bom, muito interessante, que a gente agradece já de coração a participação dos três professores. Sejam bem-vindos e, professor Miguel, esteja à vontade para iniciar. Professora Adriana e professora Gabriela. Ok, boa tarde a todos, boa noite. Agradeço muito à professora Neuza, à professora Rosângela e a toda a equipe do Polo Volta Redonda pelo convite para estar realizando essa fala na abertura do segundo encontro de pedagogia Unirio aqui do Polo de Volta Redonda. Quero agradecer a vocês também a possibilidade de integrar, né, essa atividade da nossa disciplina de Seminário 6, que faz parte da Semana Acadêmica de Seminários de Práticas Educativas, com esse evento aqui. Muito, muito obrigado mesmo. Quando eu tive em contato com a Rosângela, conversei com ela, quando ela me fez esse convite, aí eu falei que vai cair na mesma semana de seminários, então vamos fazer o seguinte, vamos integrar, vamos fazer uma parada bonita. Ela falou, claro, vamos, topa, beleza. Então, quero agradecer muito ao Polo por ter comprado essa nossa ideia, essa nossa sugestão de estar integrando o encontro de pedagogia Unirio, o Polo de Volta Redonda, com a disciplina, a atividade da disciplina de Seminário 6 que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado mesmo, viu? E, claro que hoje a gente, como a Rosângela já falou, a gente está recebendo muita satisfação os estudantes de Seminário 6 de todos os outros polos atendidos pelo curso de Pedagogia da Unirio.
Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Peço desculpas, eu já coloquei até uma mensagenzinha aqui no chat antes da live aqui. A gente tinha eu tinha colocado a transmissão para acontecer pelo YouTube, só que, infelizmente, em cima da hora, ontem todos os testes que eu fiz deu tudo certo, transmitiu, gravou, mas hoje aqui, só para me contrariar, né, aconteceu algum problema aqui que eu não consegui entender, e não foi possível fazer essa transmissão direto para o YouTube também. Mas não se preocupem que essa live aqui está sendo gravada, tá? E tão logo a professora Rosângela, a professora Silvia, possam estar me disponibilizando essa gravação, eu já vou postá-la no YouTube da coordenação do nosso curso, para que ela fique disponível para vocês no decorrer da semana também. Tudo bem? Quero agradecer muito a presença também das professoras Gabriela Azevedo de Aguiar, né, que topou estar aqui com a gente hoje. Gabriela, brigadão, tá, por ter aceitado esse convite nosso aqui, para estar compondo essa mesa aqui, nessa fala para os nossos alunos. Muito bacana. Eu ia fazer a apresentação da Gabriela, mas a Rosângela já até fez a apresentação dela aqui para mim, melhor do que eu ia até fazer. Obrigado, Rosângela. Gabriela, seja muito bem-vinda, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu? E a Adriana Assunção, que está comigo, está com a gente aqui em Seminário 6, em Imagem e Educação também no curso. Quero agradecer muito por essa parceria, pelo carinho que você tem com essa disciplina aqui do Seminário 6 e com todos os alunos a quem você atende também em outras disciplinas. E obrigado pela parceria por estar aqui com a gente. Se não fosse você, a Gabriela e a Adriana, dificilmente a gente ia estar conseguindo fazer essa participação aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Bom, agradeço mais uma vez, né, por estar compondo essa mesa aqui sobre interculturalidade e saberes, realidades pedagógicas e desafios atuais no processo de inclusão de crianças imigrantes em escolas aqui do Rio de Janeiro, que vai ser mais ou menos como vai caminhar essa nossa conversa de hoje aqui. E, mais uma vez, rapidinho, só para encerrar essa parte de agradecimentos aqui, um agradecimento especial aos estudantes, né? A Adriana tinha até conversado comigo ontem, da gente fazer um agradecimento especial aos estudantes que participaram do fórum temático em Seminário 6. Foi muito rico, muito construtivo para a gente. A gente ficou encantado com a participação de vocês. Dentro do fórum, só para vocês terem assim, uma noção de como aconteceu, ele foi um fórum obrigatório, a gente colocou algumas questões para serem respondidas lá no fórum, para algumas trechos norteadores ali para a nossa discussão, e vocês foram além, além de responderem muito bem as questões que foram ali colocadas, vocês trouxeram muitas contribuições que foram significativas para a construção de todos nós ali, todos nós enquanto educadores, né? Eu separei até alguns nomes aqui, não fiquem com ciúmes, eu estou falando esses nomes aqui apenas como forma de carinho, como representantes de cada polo, para vocês verem a dimensão de quando a gente está chegando, né? O quanto a gente está atingindo. Melina de Bom Jesus Tabapuana, Marlene Maria de Barra do Piraí, o Vinícius Justino, que está até por aí, eu acho, de Cantagalo, Lucélia de Souza de Itaperuna, João Luiz de Talcara, Cristiane Sheila e Glauciane Moraes de Macaé, muito obrigado a vocês também pela participação lá, Patrícia do Amaral de Miguel Pereira, a Fernanda da Silva de Natividade, Júlia Vieira de Niterói, Betânia Teixeira de Piraí, a Mônica Cristina de Rio Bonito, Jardel Delgado de Rio das Flores, a Idalina Martins de Saquarema, a Leiliane da Silva de Santa Maria Madalena e o Maicon Correia de Volta Redonda. A vocês estendam esses agradecimentos assim, da nossa equipe, a todos vocês, pela participação no fórum e pela contribuição que vocês têm dado para a nossa disciplina durante esse período. Muito obrigado a vocês. Bom, então vou começar a falar rapidinho aqui, vou fazer uma fala rápida aqui, fazendo uma introdução, explicando um pouco para vocês sobre como é que foi a construção das discussões, né? Como é que a gente chegou nesse tema sobre interculturalidades em educação na nossa disciplina.
Para começar as nossas discussões, lá no início do semestre, quem está em Seminário 6, eu vou fazer uma fala aqui. Lucas Blaut também participou. Eu vi, Lucas, você participou sim. E o que acontece? A nossa, como a gente pensou a disciplina, a gente trazer uma discussão inicial para falar sobre interculturalidade e educação, iniciando para falar sobre direitos humanos. Direitos humanos é um tema, gente, que ele é interdisciplinar, ele é transdisciplinar, é um tema que ele deve correr todo o curso de pedagogia, ele deve estar inserido, na verdade, em todas as falas, em todas as reflexões a respeito da formação de educadores. E por isso a gente, no início da nossa disciplina, a gente trouxe, na verdade, muitos textos, né, e a gente procurou bater bastante nesses artigos sobre direitos humanos. Vamos falar sobre direitos humanos nu e cru. Primeira semana, a proposta de leitura para todos os alunos. Ler a Carta de Declaração dos Direitos Humanos, o preâmbulo, mais todos os artigos que compõem essa carta. Vamos fazer essa leitura. Vamos visitar os sites que falam sobre direitos humanos. Vamos internalizar cada vez mais isso. E depois a gente vai lançando as discussões até chegar na importância das práticas leitoras e na construção de uma educação como direito, né, de todas as pessoas. Temos o direito de nos educarmos, acima de tudo. Bom, vamos começar então lá, né? Eu vou puxar alguns pontos aqui, rapidinho, sobre o que a gente discutiu e alguns pontos que possam ter ficado vazios durante a nossa discussão, que a gente faz também essa autoavaliação. Gente, não dá para superestimar, né, quando a gente está falando sobre direitos humanos, a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Depois dos campos de concentração, depois dos mais de 70 milhões de mortos, ficou claro que se a humanidade fizesse tudo de novo que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, do mesmo jeito, ela ia estar correndo um risco muito sério, não é verdade? A Organização das Nações Unidas, ela veio, então, para quê? Para tentar unir o mundo em torno de alguns objetivos comuns a todas as nações e também para tentar dar alguma estabilidade política para um mundo que estava ali, naquela época, completamente devastado. Ela foi fundada em 1945, já afirmando, no primeiro documento que ela criou, que nascia com fé nos direitos humanos fundamentais, um compromisso de afirmar o valor da pessoa humana e com a intenção de reconhecer que homens e mulheres devem sempre ter o quê? Direitos iguais. Direitos iguais. Bom, isso era um começo, né? Mas não era o suficiente ainda, né? A gente sabe disso. Nos anos seguintes, os países que foram membros da ONU, eles se esforçaram para colocar esses conceitos num documento próprio, né? E era preciso que todos os membros entrassem num consenso sobre quais seriam esses direitos fundamentais, né? Quais seriam os direitos fundamentais de todos os seres humanos. E, para nossa surpresa, esse consenso ainda assim levou 3 dias, 3 semanas, 3 meses, não, levou 3 anos ainda para chegar a esse consenso sobre o que seria, né, utilizado como direitos fundamentais das pessoas. Até que 10 de dezembro, decorei muito bem essa data, né, que foi um dia depois do meu aniversário, 9 de dezembro, né, de 1948, a Assembleia Geral da ONU, ela adotou essa declaração dos direitos humanos como um padrão para ser seguido por todos os povos e todas as nações. E essa versão final do texto, como eu já disse, ela tem um preâmbulo, né, e mais 30 artigos. E já no primeiro artigo, quando a gente vê, o texto já faz questão de deixar bem claro que todos nós nascemos iguais em dignidade e em direitos. Na sequência, fica estabelecido o quê? Que todos nós temos direitos listados nesse documento sem nenhuma discriminação. Todo mundo. Direito de viver em liberdade,
direito e em segurança, sem escravidão, sem tortura, sem tratamento cruel, desumano, tratamento degradante, e sob, é aí que está um ponto muito interessante, que é sobre isso, Vânia, artigo 1, sobre a proteção igualitária da lei, que significa que ninguém, em lugar nenhum, pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Porque essas coisas, o que acontece? Elas dependem de quê? De um julgamento justo. E da mesma forma, nossas privacidades, elas não podem ser violadas de maneira arbitrária. Só isso aqui já tem pano para manga para a gente discutir, ficar aqui falando sobre o que está acontecendo e trazer reflexões sobre essa nossa realidade frente a essa declaração que, a gente tem o direito de quê, gente? A gente tem o direito de ir e vir dentro das fronteiras dos nossos países. E se a gente for perseguido, a gente tem o direito de buscar refúgio em outra nação. O direito a uma nacionalidade, ela também é um direito garantido, assim como o direito de casar, o direito de estabelecer família, o direito de manter propriedade. Propriedade? Peraí, vou dar uma pausa aqui. Propriedade? Bom, eu não sei, Gabriela, Adriana, Rosângela, eu sempre achei que Declaração Universal de Direitos Humanos fosse coisa de comunista, mas propriedade... não, a gente vai ver o quê? Que direitos humanos, um ponto muito interessante para desconstruir aqui, ainda mais para a gente, não tem nada a ver com comunismo, nada a ver. Mas a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais lá para frente. Vou continuar aqui, rapidinho. A liberdade de pensamento, né, e a liberdade religiosa também, elas estão listadas no texto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, junto com a liberdade de quê? De opinar e na liberdade de se expressar. Há ainda também, a gente vai ver a liberdade de se reunir de maneira pacífica e também, olha só que interessante, de participar de governos. A liberdade de trabalhar e a liberdade até de descanso e lazer. Olha só, eu estou jogando esses pontos aqui, para a gente começar a pensar sobre a nossa realidade, sobre o que a gente está vivendo, né? A gente tem o direito de se alimentar, a gente tem o direito de nos vestirmos, a gente tem direito de receber cuidados médicos sempre quando necessário. A gente tem direito de nos educarmos, de participar da vida cultural da nossa comunidade. Tudo isso já é nosso por direito. Eu não sei para vocês, mas para mim, esse documento, que foi concebido há mais de 70 anos, né, vai fazer 72 anos agora, ele, acima de tudo, ele é uma fonte de segurança, né? Mas o que acontece, gente? É um papel fundamental para a gente, né? Tem quem discorde, né? Tem sempre quem discorde. Pois é, gente. Mas por que acontece? Por que o nosso país, o Brasil, ele cria tanto caso com relação aos direitos humanos, né? Quantas vezes a gente já escutou? Existem grupos de pessoas, né, que a gente percebe que se a gente falar sobre direitos humanos, eles quase agredir a gente mesmo, né? Partir para pancada. Só falta isso. Vociferam com tanto ódio, né, com relação aos direitos humanos, onde, na verdade, tem uma fundamentação para isso, né? Tem uma explicação. Por que esse discurso de ódio aos direitos humanos, essa força de rejeição, ganhou espaço no nosso país? Parte da explicação disso, né, dessa rejeição aqui no nosso país, sabe aonde? Está na desigualdade social. E a desigualdade social, gente, o que acontece? Por sua vez, ela que gera alto índice de criminalidade. Esses altos índices de criminalidade esbarram aonde? Numa segurança pública ineficiente e numa justiça lenta. E o que acontece?
quando a gente aposta na redução da desigualdade, na melhoria da segurança pública e no fortalecimento da justiça, eu posso dizer que é um caminho mais racional para ter um país muito mais seguro, né? O que acontece, gente? Só que a criminalidade, ela provoca uma coisinha chamada medo. E com medo a gente tem dificuldade, sabe de quê? De ser racional, né? Quem já passou por uma situação de medo, né, extremo até, sabe muito bem, entende muito bem isso. E vem daí o que desse medo? A ideia de que pelo medo, né, vem essa ideia que os direitos humanos estão por trás da criminalidade. Quando não é isso. É porque vem daí a ideia de que os direitos humanos eles são um instrumento na defesa dos bandidos. Essa ideia ela é tosca, ela é torta. Mas é importante dizer que essa ideia está fomentada no medo. E por tradição, ela sempre foi usada por gente que fez carreira em cima desse medo. Aí, por exemplo, vocês vão pegar quem fez carreira em cima desse medo, por exemplo. Vamos pegar aí um Alborguete da vida, para quem acompanhava os programas do Alborguete nos anos 90, né? Aquela forma, com aquele discurso cômico, né? Estridente, sensacionalista. Fora os outros aí, da Atenas da vida, até Ratinho no início da carreira, né, dele na televisão, fazia muitos programas policiais assim também, entre tantos outros aí que são espalhados pelo Brasil aí que a gente não faz nem ideia. Alimentou, na verdade, muito esse medo. Mas tem uma diferença aí, é que em 2018 esse discurso, né, de ódio aos direitos humanos, ele chegou no poder. Chegou de uma forma muito perigosa no poder, né? Mas a gente tem uma explicação para isso também. Por que esse discurso, né, ele chegou ao poder em 2018? Por que será, hein? Tem um autor que eu acho bem bacana, que é o Dr. Nassim Mokan. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, que é um economista. Ele dá uma explicação para esse fenômeno. O Mokan, o que acontece? Ele argumenta que os períodos de crise econômica e política, quando o país passa por um período de crise econômica e política, esses períodos representam grandes ameaças aos direitos humanos. Essa tese dele, que ele faz, é relativamente simples. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês. Uma sociedade, ela vê o seu padrão de vida cair de forma drástica. Vê os políticos envolvidos em escândalos. Olha aí, vê se isso não faz sentido aqui pra gente. A sociedade vê o padrão de vida cair, políticos envolvidos em escândalo, e cada vez mais vê pessoas empobrecendo, né? Pessoas ficando cada vez mais pobres, né? E diante dessa visão, que é essa visão triste, fica muito fácil para as pessoas encontrarem um bode expiatório. E esse bode expiatório, por conta dessas coisas todas que aconteceram, políticos em escândalo, padrão de vida cair, pobreza crescer, né? É muito fácil assumir, né, essa condição, não assumir, as pessoas culpar, né, encontrar esse bode expiatório, culpar o quê? Os imigrantes, ou então os membros de uma determinada etnia. Aí a gente já sabe o que a gente está falando. E eles culpam, na verdade, esses grupos, né, pelo estado geral do país. Só que com a bênção de um governo que ia ter trabalho demais para explicar a crise, né, essa crise econômica e política, enfim, aos todos os seus governados, né. Segundo Mokan,
Olha que interessante que ele fala para a gente. Eu peço licença, vou ler umas palavras que eu separei dele. Deixa eu ver aqui. Ele fala o seguinte, ó. Descobrimos que, quando as pessoas sentem que seu bem-estar econômico está ameaçado, quando há incerteza sobre a economia, esses sentimentos de racismo e xenofobia ficam mais fortes. É muito importante proteger os direitos humanos e as liberdades civis das minorias quando há dificuldades econômicas, quando há ansiedade e nervosismo sobre as condições econômicas. E a conclusão que ele faz disso, ela é trágica e tem tudo a ver com o Brasil. Porque uma crise econômica, segundo ele, pode gerar uma crise moral. Olha só o que ele fala, continuando aqui. Também, segundo Mocan, né? Também é importante que políticos saibam que uma recessão como a de 2018 não apenas aumenta o desemprego e diminui a renda, ela também intensifica o racismo e a xenofobia. É uma pena que esses sentimentos não sejam reconhecidos como produtos de uma recessão. Gente, o que acontece? Uma crise moral, só uma crise moral pode explicar, né, na verdade, como alguém pôde contrariar, né, um dos artigos mais básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lá atrás, ao defender tortura, né, e posteriormente, como a gente já sabe, defender torturador. Gente, como eu falei, não dá para negar, esse é um dos documentos mais importantes já produzidos pela humanidade, essa Declaração dos Direitos Humanos. E eu encerro aqui a minha fala dizendo o seguinte: se não há consenso sobre o valor dos direitos humanos, é porque não há consenso sobre o valor dos seres humanos. E entendemos então que mais de 70 anos, né, quase 72 anos depois, esse texto ele continua, tristemente, infelizmente, ele continua à frente do nosso tempo. É isso, gente. Obrigado a todos, obrigado pela participação. E agora a gente vai continuar aqui com a fala da professora Gabriela. Obrigado, um abraço. O professor Miguel está falando extremamente importante, tem tudo a ver com o que eu vou falar, na verdade era meu gancho já. Então, eu queria agradecer a todos vocês, né, pelo convite, pelo espaço. Eu sou psicóloga, então a minha ideia hoje era trazer para vocês um pouquinho dos aspectos psicossociais das crianças imigrantes e dos imigrantes em geral. E eu vou fazer isso. Então, às 18h50 eu saio, né? Entro na plataforma para dar prova, dou as explicações e volto, tá bom? E assim a gente vai levando, né? Então, vou colocar aqui a apresentação só para explicar um pouco de maneira mais organizada, né? Só um segundo aqui. Imagino que vocês estejam vendo minha tela. Então, assim, em primeiro lugar, eu não sei se vocês já entraram nessa distinção entre migrantes, trabalhadores estrangeiros ou expatriados, refugiados, e é importante isso porque tem a ver com a perspectiva de regresso, né? E de fazer a vida em outro lugar, certo? Então, quando a gente pensa em imigrante, não tem um tempo determinado, mas é uma pessoa que saiu do seu país de origem e foi, né, para um outro país para fazer a vida. Quando a gente fala em trabalhadores estrangeiros, né, muito se diz expatriados, em geral tem a ver com pessoas que se mudaram para outro país, mas que ainda fez essa transferência. Então, tem aí uma preparação, tem aí como se diz, um apoio todo diferenciado, né? A gente está aqui
mais concentrado em falar sobre as crianças que fazem parte de famílias que não têm essa estrutura, né? Que não têm essa preparação, certo? Porque daí os pais vão estar também de uma maneira diferente no movimento migratório, certo? Se a gente for pensar que as famílias, né, os adultos, eles vão ser o apoio das crianças, uma vez que eles vêm numa situação de vulnerabilidade, então não são só as crianças que estão vivendo né, esse desafio da imigração, os pais estão vivendo toda a angústia de não saber se vão voltar para o país de origem, se vão conseguir emprego, né, tudo isso. Então, os pais, nesse momento, né, quando a gente pensa na criança que está chegando na escola aí, na qual vocês vão trabalhar, onde vocês estão, já não sei se já estão fazendo estágio, essa criança está com uma estrutura que não está segura, muitas vezes, né? Os pais estão extremamente angustiados, né? Gabriela, eles estão tentando... Gabriela, Oi. Desculpa, sou eu, Dri. Você está projetando alguma coisa? Não, eu parei de projetar. Ah, tá, desculpa, porque Parei eu entendi de você projetar. dizer que abria, e aí depois eu fiquei pensando se eu te interrompia. Me perdoa, então. Imagina. Vou projetar e voltar, porque senão acho que vocês acabam né, ficando só numa toada. Assim. Então, a ideia é o seguinte, qual é a diferença de refugiado para imigrantes de maneira geral? Não sei se alguém sabe, se vocês chegaram a ver. Então, refugiado é uma pessoa que, por forte temor, ela não pode voltar ao país dela, né? Então, ela está sendo perseguida de alguma maneira, ou por questões políticas, né? Ou porque ela faz parte de uma determinada religião, né? Ou porque ela tem uma orientação sexual que ela é perseguida no país, ela não pode, por exemplo, em alguns países, ser gay é algo punível, né? De prisão e até apedrejamento, coisas, né? Terríveis. Então, assim, aqui no Brasil a gente recebe gente como refugiado de diversos países, ok? Por motivos também diversos. Então, alguns, inclusive, vêm, né, sem saber que estavam chegando ao Brasil, ok? Eu conheço alguns casos que, enfim, a pessoa entrou no navio porque ela tinha que sair do país de origem dela, né, sem saber para onde ela estava indo. E o que é importante? Na hora que... Por que eu estou, assim, super interessada em falar com vocês também? Assim, é um prazer estar falando com vocês. Porque o meu doutorado, eu estou estudando justamente os professores e essa relação, né, dos professores, como a Rosângela disse, né, nesse papel de mediadores privilegiados aí, nessa comunicação intercultural. Vocês têm um papel extremamente importante para toda essa, né, essa recepção e essa adaptação da criança. Okay? E o que acontece é que, muitas vezes, o professor não teve nenhuma orientação prévia, né? Eu e a Adriana encontramos uma professora que disse, bom, depois de 2 dias eu descobri que eu tinha um aluno estrangeiro na turma. Eu vi ele falando espanhol, ninguém tinha me avisado que tinha uma criança de outro país, né? E a gente, às vezes, fica muito assim, eu não tenho contato com ninguém de fora, né? Eu não tenho essa experiência de ter que falar com alguém que não entende muito os códigos culturais, porque não é só uma questão de língua, né? É uma questão de vestimenta, é uma questão até de tocar o outro ou não. Então, a gente usa o espaço de uma maneira diferente, né? Se você vai pegar os países nórdicos, por exemplo, na Suécia, as pessoas ninguém vai tocando nas crianças, ai, que bonito, né? E vai tocando. Tem uma coisa de um espaço maior entre as pessoas. Isso tudo, inclusive, faz parte desse nosso olhar, tá? Para as diferenças. Então, assim, o cabelo comprido, né? No menino, a menina se vestir assim ou se vestir assado, tudo isso causa estranhamento, tanto em quem está chegando, quanto para a gente que está aqui recebendo essa criança, né?
A Adriana vai falar algumas coisas, alguns desafios que a gente foi enfrentando aí, que eu fui ajudando ela, né, nesse trabalho que ela faz voluntário, principalmente. Mas, assim, os pais ficam perdidos, né? Então, quando a gente manda fazer o dever de casa, ou a lição de casa, como é que eu não estou entendendo o que é para fazer? Minha criança ainda não entendeu. E agora, gente? Então, não é que o pai não queira, né, participar da reunião, é porque, assim, ele não sabe nem o que está acontecendo, o que é esperado dele em termos de postura. Essas pessoas aqui, elas participam bastante ou não? Eu devo falar ou não? Eu vou ser ridicularizado quando eu falar, porque eu falo de uma maneira diferente, né? Tudo isso também passa pelo adulto, pela mente do adulto aí, né? Então, assim, quando a gente está pensando nos desafios, acho que a gente precisa... Uma coisa que eu queria enfatizar e que tem a ver, né, com o que o professor Miguel estava falando, dos direitos humanos e de como a gente precisa entender todos nós como diferentes, né, mas com os mesmos direitos. A gente vive num país que, na prática, não funciona assim, né? A gente vive num país racista. Então, a gente vive num país que faz uma categorização, né, entre, para alguns vale direitos humanos, né, e para outros nem tanto, né? Tem cidadãos de segunda classe, digamos, não é isso? Pessoas que podem ter seus direitos humanos infringidos e não parece que não causar tanta revolta, né? Tem muito a ver com todo esse processo, né, histórico que a gente passou, que ainda carrega esse racismo estrutural até hoje. Então, assim, a gente teve uma política de imigração que contribuiu para isso, inclusive, né? Não foi só a escravidão. A gente teve uma política migratória que, em um determinado momento, privilegiou trazer determinados grupos étnicos, determinadas nacionalidades, para embranquecer a população. Então, quando a gente fala de imigrante, a gente também está falando aqui que há uma diferenciação, né? Então, quando eu entendo que, nossa, ele é estrangeiro, não sei se vocês já ouviram falar, não é? Nossa, ele é francês, ele é italiano. Isso causa uma coisa assim, olha, como a gente olha para essa pessoa como se soubesse mais do que a gente, né? Como se tivesse algo a nos ensinar, e ao mesmo tempo a gente olha para o congolês como se ele não trouxesse nada com ele, né? Então, isso causa uma diferenciação, inclusive, na integração desses... A gente é um país que fica de costas para a América Latina. A gente não se enxerga como latino-americano, em geral, né? A gente só se descobre latino-americano quando viaja para fora do país, que alguém pergunta, então você é latino, né? Daí você fala, pois é, eu sou latino-americano, né? Então tem um estranhamento aí, e daí o que a gente escuta, por exemplo, mas ele fala espanhol, né? Espanhol, a Adriana já ouviu isso. Espanhol não é assim língua, né? Como assim, gente, não é assim língua, né? Então, tem uma valorização de alguns grupos e uma desvalorização de outros grupos. Então, a gente está aí misturando várias coisas, né? A gente está falando de uma questão racial, a gente está falando de uma questão étnica, de grupos específicos, né? De países específicos, ok? E isso tudo vai provocar, então, reações diferentes, inclusive, como essas crianças vão ingressar na nossa sociedade aqui, né? Porque se eu faço parte de um país, né, que as minhas feições não causam estranhamento e eu estou acostumado, né, a dizer sim, eu tenho direito a esse lugar aqui, eu chego aqui no Brasil e de repente não é assim que funciona, né? De repente, aqui no Brasil, que eu sou ensinado é que eu tenho que ficar bem no meu lugarzinho e abaixar os olhos. Então, assim, eu não sei qual é a vivência de vocês em relação a isso, mas é uma questão, é um debate que eu tenho trazido
com os alunos, assim, para a psicologia, porque a psicologia, ela tem que se tornar, né, ela tem que ter uma postura antirracista. A gente tem que entender que a gente tem que sair desse lugar de achar que, né, alguém fala para a pessoa, ou numa entrevista de RH, ou na escola, olha, você precisa, assim, dar uma alisada no seu cabelo, né, para ficar direitinho. Não é, gente? Não tem um monte de casos desses? Assim, né, esse Black Power, assim, não pega bem. Que tal, né, dar, assim, uma alisadinha básica, entendeu? Gente, isso é racismo, né? Então, eu nunca vou passar por isso. Então, eu tenho que entender né, o que acontece, para, inclusive, entender que a criança que está passando por isso, que esse adulto, inclusive, isso vai ter influência em todo o processo de adaptação dele a esse nosso país aqui. Tá? Essas coisas se cruzam, ok? Então, eu entendo que vocês já discutiram, né, um pouco sobre isso, né, é o que o professor Miguel está trazendo, é que eu tenho compreendido cada vez mais que, assim, a gente tem que já chutar a porta falando dessas coisas, né, assim, já temos que começar, chegando, que esse é um dos pontos principais, né, para a gente pensar em diferença, ser diferente, diferença não é desigualdade. Só que muitas vezes aqui, diferença é percebida como desigualdade. E o que a gente pode trabalhar é para mudar essa concepção, né? Então, assim, diferente é só diferente, né? As crianças começam a entender que são diferentes uma das outras, eu não, né? Bem pequenininho, e a gente vai ter ou não um caminho aí para considerar que é desigual, ou não, né? São caminhos que vão sendo traçados aí. Não sei se tem... Eu juro que eu volto para as perguntas, tá? Então, assim, perfeito. O Fanon estão falando aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem a nossa preocupação aí, a principal, minha e da Adriana, tá com, né, os imigrantes que vêm em situação de vulnerabilidade, ok? Então, essas crianças, a gente tem que entender que muitas vezes, por exemplo, mesmo no caso dos refugiados, eles passaram por situações terríveis no país de origem, chega aqui no Brasil e vão morar numa comunidade mais violenta que no próprio país de origem deles. Então, eles falam sobre isso, né? Então, a gente tem que entender que essa criança tem uma história prévia, que tem a ver com o processo migratório dela, com esse percurso migratório dela, e que, em geral, gente, alguém perguntou para ela se ela queria se mudar do país de origem? O que vocês acham? Alguém preparou ela para isso? Ou vocês acham que a coisa foi acontecendo, né? E os pais foram se preparando porque entendiam que era um movimento necessário, né? Relacionado a poder mandar dinheiro para casa, né? Em alguns países isso é extremamente comum. Então, se você vai pegar, por exemplo, os cabo-verdianos, o país recebe uma quantidade imensa de recurso que vem de fora, dos cabo-verdianos que estão fora de seu país, né? Então, para algumas nacionalidades em especial, isso é bastante comum, né? Esse processo migratório. Só que eles vão chegar aqui em situação de vulnerabilidade, né? E a gente, então, tem que entender um pouquinho essa criança que vem, e muitas vezes, não sei se vocês estão me ouvindo ainda, parece que está tudo travado, né? Então, assim, não é dizer, mas o professor tinha que entender, não. A gente que tem que ajudar o professor a se preparar. Digo, a gente professor, por isso é tão rico o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Não adianta a gente cobrar uma postura do professor se ele nunca teve acesso a esse tipo de debate, tá certo? Ninguém tem a obrigação de nascer sabendo sobre isso. Se você não teve contato com quem é imigrante, talvez isso nunca passe pela cabeça. A gente fala muito do processo de inclusão, né? Não relacionado às questões migratórias, e sim, por exemplo, as crianças, né? Com alguma deficiência, certo?
Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho isso para vocês, assim, da minha parte, né? A gente fala, então, de crianças que têm, vai depender muito, né, da situação, em relação, assim, menores se adaptam bem. Depende da criança. Não existe uma regra, né, para isso. Então, assim, o que acontece muito é que a gente não pergunta para as crianças. Nem os pais, né, nem o adulto, em geral, pergunta. Então, assim, às vezes a criança vai dizer que está angustiada, dizendo que está, assim, com a garganta muito apertada, né? Eu conheço um caso desse, mas estou com a garganta muito apertada e não para de escorrer água. Ele não conseguia nem dizer que ele estava chorando por conta disso, né? Pela angústia dele ter que provar que ele era inteligente, ele só não entendia aquela língua. Então, ele levou o boletim dele da escola do outro país, para provar que ele era inteligente. Okay? Então, as crianças pequenas, elas, claro que têm uma facilidade maior em geral em relação à língua, né? De aprender a língua, mas elas também passam por angústias, e a gente pouco pergunta em geral, né, sobre esse processo. Então, o que eu queria chamar a atenção né, para isso. A gente tem pais em situação de vulnerabilidade, eles próprios. Então, a escola pode ser um contexto no qual os pais se sintam acolhidos, né, e a gente possa, daí, ter uma comunicação intercultural, que é o quê? Não é eu falo e você me entende. É construir algo novo, tá, a partir desse encontro. Então, é aproveitar que aquela criança está trazendo algo para a turma que pode ser super interessante. Ela pode trazer, né, falar sobre o país dela. A gente pode usar de muitas formas, né, o fato de ter alguém, inclusive de não expor essa criança, porque não necessariamente a criança vai querer falar, né? Mas, aos poucos, valorizar que a criança traz algo ali para a turma e que a turma vai aproveitar. Porque para a turma, de repente, ter alguém do Equador vai ampliar. Aos 10 anos, eu nunca tinha pensado nisso. Tem um outro país, tem um menino que nem eu, né? Então, assim, amplia o mundo, esse contato com um outro diferente, que não é desigual, né? É isso que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente fala aí de diversidade. Que mais que eu posso dizer, assim, para vocês? Eu acho que é importante isso, que, assim, as experiências são muito particulares, a gente não tem uma regra, né? Então até os 10 anos a criança super se adapta. Depois disso é mais complicado. Uma coisa que eu tenho observado é quando a criança tem um contato prévio com alguém que está naquela escola, então ela entra no primeiro dia, ela já conhece alguém, facilita o processo. Então, talvez seja uma ideia para se pensar aí da escola fazer um primeiro encontro com alguém que esteja chegando, de repente, para não encontrar a turma toda de uma vez. A gente vai bolar, a ideia é que a gente pense aí em estratégias inovadoras, né? Então, o que eu espero fazer inclusive, discutir bastante com vocês ainda, acessá-los depois, para a gente pensar dentro da nossa realidade o que é possível. Porque, assim, numa escola na Alemanha, né, você vai poder dar aula de alemão extra, mesmo na escola pública, para as crianças que estão ali chegando. Isso é viável na nossa escola aqui no Rio de Janeiro? Dar aula de português extra? Então, como é que a gente vai fazer, né, para ensinar esse saber dessa criança ou desses pais, né? Como é que a gente vai fazer com que ela vá se sentindo aos poucos em casa? Se eu falo árabe e eu chego numa escola que eu não sei nem onde é o banheiro, será que colocar uma placa nas duas línguas não ajuda? Né? Ou perguntar se ela entendeu antes de mandar a lição para casa? Ou tentar, assim, no meu celular,
né, fazer no Google uma tradução, mesmo que não fique perfeita, para no começo a gente ir se aproximando, porque vocês têm um vínculo que vai sendo estabelecido com as crianças, que coloca o professor, né, nesse lugar privilegiado. É um lugar muito bacana, na verdade. Assim, é criar esse espaço comum, né, para que, inclusive, as crianças nos ajudem a fazer essas propostas de mudança, se a gente escutar. Então, assim, a questão da participação infantil, né, dessa escuta das crianças, é extremamente importante. A gente vive numa sociedade que é adultocêntrica. Até a colocação da tomada é na altura do que os adultos acham. Então, coloca na creche a tomada, bem perto do chão, bem assim, pertinho de onde o dedinho vai, né? Quando está engatinhando. Ou a tomada tinha que estar lá em cima, gente? Né? Pensa no tamanho, nos tamanhos. O que você enxerga quando você anda pela escola com 1 metro de altura? Eu enxergo uma coisa bonita ou eu enxergo uns pedaços de coisa feia e tudo que é bonito está para cima? Né? Então, é um pouco assim, é trazer isso para vocês, né? São algumas reflexões. Eu vou ter que ir lá dar prova, eles vão estar infartando daqui a pouco, e eu já volto, tá bom? Obrigadíssima, gente, já volto. Professor Miguel, só lembrando do nosso tempo, né? Logo depois a gente vai ter outra sala, aqui mesmo outra apresentação aqui mesmo nesta sala. Aí agora deixo com você e com a professora Adriana. Então, pensando no tempo, são 18h51 aqui no meu notebook. Eu tinha me planejado para 15 minutos. É possível passar 5 minutinhos ou vai atrasar tudo? Como é que está aí? Eu preciso ver com a menina que está, a Silvia, que está fazendo a gravação, se há algum problema ou não. De qualquer maneira, eu vou dar uma... Oi? Boa noite. Boa Até noite, às 19h10, que a partir de 19h10 teremos outra apresentação. Tá ótimo. Será nesse mesmo espaço, né? A gente vai interromper a gravação para reiniciar outra. Então, é até 19h10. Tá ótimo, Silvia, professor. obrigada. Deixa eu só aproveitar, tirando mais alguns segundos seus, informar o pessoal que o link para a presença está aí no chat, para o pessoal preencher. E encerrando essa apresentação, esse formulário ele é encerrado também. Quem participar da próxima apresentação vai ter que preencher de novo para se cadastrar para a certificação da próxima apresentação, ok? Obrigada, boa apresentação. Obrigada. Tem vantagens e desvantagens da gente ser a última a se apresentar numa mesa. Você vai reformulando tudo que você pensou, você vai tendo novas ideias, você também tira coisas da apresentação mentalmente, que os colegas já falaram. E estar nessa mesa é um desafio e um orgulho. Primeiro porque, para quem não sabe, primeiro desculpem, porque vai aparecer aí no áudio de vocês a minha fungadinha. Quem tem alergia sabe que nariz de alérgico tem surpresas, né? O tempo está mudando aqui no Rio, meu nariz já começou a mudar junto. Então, estou meio antialérgico, mas estou meio fanhosa, enfim. Faz parte do jogo. Tem alguém com o microfone aberto. Está dando um retorno aí. Obrigado. Então, gente, eu trabalho na educação à distância desde 2003. Sou Adriana Assunção. Comecei falando que era um orgulho e um desafio, porque Miguel é um velho companheiro, velho, mais velho no tempo. Na idade, ele é bem mais novinho do que eu. Eu engano melhor. Trabalhamos juntos há muito tempo. Eu já estive na coordenação de tutoria do curso de licenciatura em pedagogia da Unirio, na coordenação acadêmica. Tive o prazer de trabalhar com Miguel e Leonardo Castro. E trabalho na EAD desde 2003. Eu comecei quando o consórcio CEDERJ criou o curso de pedagogia, abriu, por meio do consórcio, o curso de pedagogia na UERJ, coordenado pela UERJ. E desde então eu nunca mais saí da educação à distância,
nos últimos meses, eu tenho trabalhado intensivamente com o ensino remoto, na formação de professores. E Gabriela é uma companheira do meu grupo de pesquisa na UFRJ, uma pessoa com quem eu tenho partilhado trabalhos, sonhos, desejos. Então, tem sido uma parceria muito positiva, né? Tenho muito orgulho de estar aqui, porque a pedagogia é um curso onde eu milito verdadeiramente como educadora, como professora. Isso não é discurso bonito. Quem me conhece sabe disso. Eu sou pedagoga, eu acredito nisso. E eu, pensando nessa apresentação de hoje, a minha vida passou como um filme. E como eu sou uma pesquisadora do campo da imagem e da cultura visual, eu decidi montar minha apresentação a partir das imagens, estabelecer uma conversa com vocês. Vou ser um pouquinho mais acelerada do que eu sou normalmente, e no final, se não der tempo, eu vou pedir licença para mandar um link para vocês, que é uma coisa que a gente, uma experiência que a gente queria compartilhar com vocês, a gente quer compartilhar, de uma nuvem de palavras do Mentimeter. A gente queria fazer aqui ao vivo, mas se não der, a gente manda o link. Vocês só precisam entrar no site, escrever uma, 2 palavras para dizer para a gente qual o sentimento com essa mesa. E depois a gente dá um jeito de compartilhar a nuvem de palavras para vocês verem como ficou. Estava olhando aqui os comentários no chat, né? É inevitável você não ficar olhando lá e cá. Você quer prestar atenção na mesa, mas tem muitos comentários interessantes. Acho maravilhoso que a gente tenha a possibilidade da gravação e de depois olhar o chat com calma, porque com certeza isso também vai possibilitar novas discussões. Como o Miguel falou, essa turma de Seminário 6 está nos deixando extremamente provocados, e isso é muito bom. Qual é o outro desafio que um professor pode querer, que não uma turma que provoque, que te cutuque a fazer um trabalho cada vez melhor, mais bacana, mais desafiador. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Como eu não vejo, eu vou precisar que vocês me digam se vocês estão vendo aí. Alguém me dá um ok. Ok. Ótimo. Vocês estão vendo uma imagem com 3 crianças, um cartaz? Sim. Isso, professora. Então, por que eu escolhi essa foto para começar? Essa foto foi feita há muitos anos atrás, num projeto que eu coordenei, um projeto de educação não formal, na Zona Oeste do Rio. E o fotógrafo, esse projeto era um projeto da Fiocruz, dentro de um campus da Fiocruz. O fotógrafo da Fiocruz foi lá produzir algumas imagens para a gente usar institucionalmente. E ele fez essa imagem a partir do desejo dele, do olhar dele. E eu adorei ela, porque as crianças estavam em frente aos computadores que eu tinha conseguido para o espaço, com total encantamento. Tinham crianças de várias idades, então os pequenininhos colocavam um puff na cadeira para alcançar a bancada onde ficava o computador. E esse cartaz aqui, que me diz muito, né, do enquadramento do fotógrafo, o mundo que queremos. E quando eu estava revendo essas fotos, eu fiquei pensando no momento em que nós, educadores, estamos vivendo, onde os computadores, as tecnologias, elas estão mais do que nunca, não é nem presentes, né? Eu digo que elas estão agora entrelaçadas com as nossas práticas. E isso, eu acredito que não tem mais volta. E nem quero aqui endemonizar as tecnologias, pelo contrário, eu acho que a gente tem aí um desafio de nos apropriarmos e ressignificarmos isso, como a gente fez com tantas outras tecnologias. A gente fez isso, quem é da época do mimeógrafo, quem é da época do videocassete, quem é da época do quadro negro, do quadro branco, do quadro digital, enfim. Todo mundo que já trabalha na educação já teve alguma mudança de metodologias, de tecnologias na sua atuação. Então, isso eu acho que está muito atual. Essa imagem, para começar, eu acho que é uma imagem boa, interessante para a gente começar a pensar, né?
E aí, Miguel já falou o nome dessa palestra, esse nome grande, né, cheio de academicismo. Ele quer dizer o quê? Eu e Gabriela e Miguel trouxemos para essa disciplina uma discussão que nos emociona, que nos mobiliza e que a gente acredita que seja relevante para um grupo de educadores que estão se formando, que estão pensando na docência. Eu trabalho atualmente na Estácio de Sá, no curso de fotografia, trabalho com disciplinas teóricas sobre cultura visual, que é uma área que eu amo. Trabalho na Unirio, na licenciatura em pedagogia, em seminário 6 e na disciplina Imagem e Educação. E trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, como professora avaliadora na licenciatura em pedagogia à distância. E para começar a olhar essa questão, eu escolhi uma segunda imagem. Eu não falei na primeira imagem. As fotos são todas de um fotógrafo chamado Peter Ilixiev, que é fotógrafo da presidência da Fiocruz. Essa é uma imagem que eu gosto muito também, pelo enquadramento do olho, a mão negra, ela me diz muita coisa. Então, para olhar essa questão, eu trouxe essa foto. E eu começo com cena 1. Né? Como eu disse, quando eu estava pensando nessa fala, nesse encontro, a minha vida passou como se fosse um filme. E eu resolvi, então, organizar em cenas. A minha cena 1, eu trago um título, que é uma apropriação. Essa frase não é minha. Direitos humanos, uma hegemonia frágil. Essa frase é de Boaventura de Souza Santos, um senhor português, professor, que virou uma figurinha bem fácil aqui no Brasil. Ele se organiza constantemente para vir aqui, ele milita por uma educação democrática, e ele gosta muito de participar de eventos no mundo inteiro, mas ele tem algumas afinidades com grupos brasileiros, particularmente grupos de professores da Unirio, da UERJ, da Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz. E ele tem um livro que tem o nome E se Deus fosse um ativista dos direitos humanos? É um livro que tem uma discussão ampla sobre hegemonia, poder, e sobre como algumas correntes têm se tornado contraditórias por tratar de uma forma hegemônica a religião. Eu não vou tratar desse tema aqui, mas... Desculpem. O que eu gosto da fala do Boaventura nesse livro? Se eu perguntasse para vocês se vocês consideram direitos humanos um tema importante, relevante, provavelmente a maioria diria que sim. Só que para a maioria da população mundial, direito humano ou direitos humanos não são uma parte da realidade. A maioria dessa população não é sujeito de direitos humanos. A hegemonia dos direitos humanos como uma linguagem é incontestável. Isso a gente não tem dúvidas. Mas a discussão do Boaventura nesse livro, em outros textos, é uma discussão que eu compartilho na educação. Como é que a gente transforma, como é que a gente pode fazer com que direitos humanos sejam usados de modo contra-hegemônico, contra qualquer tipo de preconceito, discriminação, de situações que sejam de uma hegemonia contra populações vulneráveis. E aí eu vou para a cena 2, que é uma cena que traz a autora dessa apresentação, que sou eu. Quem é a Adriana? Como é que a minha história e a minha formação se misturam com esse tema? Eu venho de uma família carinhosa, afetuosa, cuidadosa, preocupada com a minha formação, que nunca mediu esforços para que eu estudasse, para que eu me formasse. Apesar dos meus pais não terem tido essa oportunidade na vida, eles não tinham nível superior. Meu pai tinha só a escola primária, minha mãe o ensino médio. E essa minha formação, né, ela foi se constituindo e me trazendo, enquanto aluna de escola pública, depois escola particular, e depois
toda a formação de nível superior, graduação e pós, na universidade pública. É uma formação que eu me orgulho muito, que me faz quem eu sou, e me leva para outro ponto, que são os meus sonhos. E aí eu trago uma outra fala de um outro educador que eu gosto muito, que é Paulo Freire. Para mim é impossível existir sem sonhos. São os sonhos que movem a gente. E essa fala, impossível viver sem os sonhos, existir sem os sonhos, é de Paulo Freire nos anos 90. E mais do que nunca, né? Assim como outras falas do Paulo Freire, ela é atualizadíssima. Sonhar é a gente imaginar horizontes de possibilidade. Sonhar coletivamente é assumir essa luta pela construção de um mundo melhor, de um mundo de possibilidades, de um mundo onde possam ser traçados caminhos, não dificuldades. E aí o meu desejo de mudar o mundo está entrelaçado com o que Paulo Freire chama de pedagogia do desejo, que é a pedagogia, na verdade, que está relacionada aos educadores que são progressistas, que buscam gerar sonhos, desejos de mudanças, de alternativas. E esse caminho, né? Eu estou relendo um livro, a partir de um livro que se chama Pedagogia dos Sonhos Possíveis. É um livro pouco citado, foi um livro organizado pela esposa do Paulo Freire, Ana Maria Araújo Freire, depois da morte dele, mas é um livro que eu super recomendo, é belíssimo. E aí eu já passo aqui para uma imagem, para outras imagens, para ajudar a gente a pensar. Essa é uma família equatoriana que eu conhecia quando eles não falavam nem espanhol, nem português, e a fala da mãe desse menino e dessa menina, a única fala que ela repetia para mim era: por favor, me ajuda, meu filho precisa ir para a escola. Esse menino estudou durante um semestre numa escola municipal, depois evadiu, ficou sem estudar um semestre, não conseguiu se incluir, não conseguiu permanecer na escola. No ano passado, eles retornaram ao Equador. Graças a Deus, ele está estudando, voltou para a escola lá, mas isso é uma história longa, não vou poder contar aqui. Pretendo contar ela num outro artigo que eu estou escrevendo. Aqui eu tenho um espaço onde eu trabalho. Bom, eu sou pedagoga, eu faço um trabalho voluntário com crianças imigrantes na praia de Copacabana. São filhos de imigrantes, netos. Esse é um senhor que é avô dessas crianças. Eles são vendedores ambulantes, são camelôs na praia, e as crianças ficam ali enquanto os pais trabalham, né, com os avós, com as famílias. Essa é mãe também de uma menina e um menino. E eu trago uma cena 3, que já é uma fala dessa mãe, aqui já colocando algumas ações que eu desenvolvo. A gente tem tentado entender quais são os discursos que são produzidos nesse contexto da escola, com as mães, as crianças, e aí a minha relação é sempre com as mães, por uma maneira de lidar delas. O desafio que é incluir essas crianças, né? Eu acompanho algumas visitas, algumas reuniões escolares, eu auxilio nas tarefas escolares via WhatsApp, eu oriento a respeito de direitos, possibilidades de inserção dessas crianças em outros espaços. E numa reunião que eu fui participar, quando eu cheguei, essa mãe olhou para mim e me disse assim: ai, você está parecendo uma advogada. Eu tinha me arrumado de uma maneira mais formal. Na praia, geralmente, eu vou me visto mais informalmente. E ela falou: agora eu estou feliz. E eu fiquei pensando, o que isso representa, né? Numa reunião escolar, a mãe se sentir feliz porque a pessoa que vem ajudá-la na tradução parece uma advogada. Vou deixar aí para reflexão. Aqui eu coloquei uma outra imagem de uma das cenas que eu vivi lá. Na hora que acabou a atividade, né, eu faço leitura, conto histórias, faço brincadeiras. Essa criança chorou e pediu para levar um livro para casa. E ali eu percebi a necessidade de uma outra ação. Eu comecei a fazer campanhas também nas minhas redes para conseguir livros, para que eles tenham livros em casa, objetivando leituras em família, aprimorar o português, né? E isso tem sido uma luta constante. Renovar a biblioteca deles em casa, né? Aqui eu coloquei
um slide que se torna relevante, Gabriela já falou disso, da escolha de ser imigrante, ou não escolha, né, das crianças. Algumas imagens, né, de uma atividade que a gente fez ano passado, na Semana do Carnaval. Esse é um pequeno grupo de equatorianos, mas lá eu tenho também crianças africanas e bolivianas. E aqui eu coloquei essa foto como um quadro para encerrar, mas não com a ideia de um quadro estagnado, mas uma imagem que pode perpassar toda essa discussão, ou a gente pensar de que maneira a gente quer que crianças de diferentes origens, de diferentes cores, possam lidar com números, letras, com brincadeiras, e qual o papel da gente nesse contexto. Somos educadores e temos um papel social enquanto tal. Bom, vou parar minha apresentação aqui, que a gente já está quase no tempo final. Vou só pegar o link do Mentimeter aqui, rapidinho, para já colocar no chat. Colei aí o link do Mentimeter para vocês. Quem nunca usou uma ferramenta bacanérrima, quem tiver curiosidade, eu posso ajudar depois a ensinar, enfim. Eu falei acelerado, espero ter conseguido falar de uma forma compreensível, mas o meu desejo é esse, era dividir com vocês um trabalho que eu faço como voluntária, mas usando a minha experiência de pedagoga, usando o meu olhar de ser humano, e deixar com uma série de reflexões para a gente pensar. Se quiserem, eu posso mandar essa apresentação, depois eu coloco o crédito nas fotos devidamente, porque isso é muito sério, né? O uso de imagem com crédito, essa é uma das conversas que eu tenho com professores, e o fotógrafo, anos mais tarde, se tornou meu companheiro da vida, é meu grande amor da maturidade. Então, eu não posso errar o crédito da foto dele. É isso, obrigado por me ouvirem, e espero ter contribuído um pouquinho com a conversa. Muito obrigada, professora Adriana, muito interessante seu trabalho, e, assim, muito gratificante ouvi-la. E os comentários estão, assim, maravilhosos no chat. Há uma discussão muito boa entre todos os alunos, inclusive eu tenho colocado aqui umas reflexões, para eles também, que eles estão fazendo um debate no chat. Eles são muito bons, estão debatendo, e, assim, a gente percebe o conhecimento de todos em relação às disciplinas do nosso curso, as leituras realizadas por eles, né? Então, assim, muito bacana, gostei muito, muito mesmo. Que bom. Vou Muito, aproveitar muito a provocação da Gisele aqui, a gente pode marcar outros, independente da semana acadêmica. Isso que eu estou pensando, porque eu ia até colocar no chat assunto para 2, 3 horas de que Miguel deve estar com a coceirinha ali da pedagogia batendo no ouvido dele. Vamos marcar outro. Marcar outra, e os alunos perguntando se eles podem ficar para as próximas apresentações, professor Miguel, aí eu deixo livre. Para que eles possam... O Miguel trouxe uma caravana para o evento de vocês. Isso, trouxe. Eu adorei isso. Podem ficar à vontade. Assim, pelo que eu vi, perguntas não tem. Tem mesmo os comentários, durante as falas foram feitos comentários, os agradecimentos, e o entendimento do conteúdo aplicado na disciplina, ficou muito bacana. Rosângela. Oi, Silvia. Se me permite, eles estão elogiando muito as apresentações, as fotos, o contexto que foi dado, a valorização ao ensino, a quem educa, né? Uhum. Então, realmente, o que a Rosângela falou, eles estão interagindo e agradecendo muito e elogiando bastante as apresentações, as fotos e o material apresentado. Aí, assim, não temos perguntas, temos os comentários. Então, vou pedir ao professor Miguel para que ele faça os comentários finais, para a gente poder estar fechando a nossa sala. E agradecer já de antemão a participação da professora Adriana, a professora Gabriela, né, o professor Miguel, e a gente pode combinar, podemos combinar
um outro momento, professoras, né? E o professor Miguel pode entrar em contato e a gente pode marcar, com muito prazer, tá? Olha, Temos a presença da professora Nelise na mesa, na sala, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo o que as tecnologias estão nos propiciando. Eu adoro, sempre gostei de ir aos polos, sempre falei do calor que a gente sente nos polos, calor humano, mas nesse momento, se não podemos, eu adoro dizer, vamos tirar desse limão uma limonada, uma super limonada. Verdade. Vamos organizar outros encontros, vamos aproveitar para podermos realmente trocar, olhar no olho, ainda que seja via tela. Isso. É muito interessante. Polo, alunos, professores, universidade, né? Fazendo essa relação muito bacana de equidade. Muito bom mesmo. Eu também estou com saudade das visitas docentes, Glauciane. Quero só agradecer mais uma vez a Adriana, a Gabriela, por terem aceitado esse convite para a gente estar realizando essa mesa. Agradecer novamente a equipe do Polo de Volta Redonda por ter permitido que a gente fizesse a integração dessa atividade, né, de Seminário 6, junto com o segundo encontro aqui. E dizer aos alunos, eu já vi que teve aluno aí me perguntando se eu ia fazer a conclusão. A conclusão. Cobrem lá em Seminário 6 que eu vou fazer essa conclusão. E uma próxima live. Eu copiei aí de novo o link, gente, do Mentimeter. Por favor, não deixem de preencher para a gente. Isso é super importante. E alguém escreveu aqui, eu gostei de conhecer a pessoa que realiza o trabalho cujo texto citou. Pois é legal conhecer os autores do texto, os né? Autores do texto. Materializar. Somos seres humanos. Isso. Muito bom. A professora Valéria, nossa mediadora, está sempre tirando as fotos nas nossas lives. Acredito que ela tenha tirado bastante fotos, né? E a gente vai encerrando por aqui essa pequena apresentação do trabalho, né? Que foi maravilhoso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora, professor Miguel, professora Gabriela, todos presentes.